Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu gostaria de convidá-los neste momento para mais uma breve meditação. E por isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E vamos ver o que está escrito a partir do versículo 15. Colossenses 1, versículo 15, aonde está escrito assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. A verdadeira identificação de quem é Jesus é uma entre tantas verdades básicas que têm sido encobertas pela mentalidade palestina da teologia atual. O grande entulho dessa vez vem com o nome de sincretismo, com a ideia de que todas as religiões devem estar juntas, fundidas, e todos os ídolos são o Deus verdadeiro, o que leva a tão falado pluralismo de hoje, que anuncia que fé é uma só em todos os credos. O cristianismo, no entanto, é único e sem paralelos, porque o seu fundador é o próprio Deus. Não podemos aceitar o que contraria a nossa fé em Jesus, como está escrito em Colossenses aqui, no capítulo 1, no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A Bíblia está dizendo que ele é antes de tudo e nele todas as coisas subsistem. Não podemos admitir na igreja que Jesus Cristo seja colocado ao lado de outros deuses como um deles. Jesus Cristo é incomparável. A igreja está fundamentada na declaração que Deus diz a Pedro sobre Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Li uma vez
que há alguns anos atrás, numa igreja anglicana, no centro de Londres, houve um culto onde hindus, budistas, muçulmanos e cristãos proclamaram que todos pertencem à mesma fé. A leitura foi tomada um pouco de cada livro deles. Budistas leram do Tripitaka, o hindu leu do Bhagavad Gita, o muçulmano leu do Corão e os cristãos leram da Bíblia. E a mídia proclamou com muita força o grande significado daquele momento. Já é mais do que o tempo em que os cristãos têm que descobrir o centro da sua fé em Jesus Cristo e o seu trabalho. Devemos, porém, evitar o exclusivismo, pois Jesus veio para reconciliar o homem a Deus. Jesus não é apenas o melhor ou o maior, ele é incomparável. É Deus. Com ele, você vê o que ele diz a Tomé. É lá em João 14, no versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus ordenou seus discípulos que fossem às nações e ensinassem a fé no trabalho do amor de Deus, no trabalho da misericórdia de Deus e da graça através de Jesus. Lá em Mateus 28, no versículo 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo é o único que traz a mensagem da água que sacia a sede da humanidade. Quando lemos no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, temos a certeza de que a nossa fé é única. Ninguém pode clamar outra fé e dizer que cristianismo é igual. Se o islamismo, o budismo, o hinduísmo querem ser exatamente como o cristianismo, terão que apresentar um verbo que se fez carne. Buda não é o verbo de Deus que se fez carne, não. Buda era um pecador. Eles dizem iluminado, pecador. Maomé, pecador. Não é o verbo de Deus que se fez carne. E assim por diante. O cristianismo tem base, o cristianismo tem princípios. Deus determinou a hora e ele trouxe a sua palavra num ventre virgem, num lugar determinado, no tempo determinado. Criou um corpo para a sua palavra e habitou entre nós. Jesus Cristo é Deus vestido de homem. É o Deus palpável. É o Deus possível. Deus veio a nós. Você vê Jesus Cristo dizer para Filipe, lá em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Se você quiser olhar para Deus, olha para Jesus Cristo. Ele é Deus. A encarnação da palavra de Deus é a fé básica do cristianismo. Porque este homem, Jesus, Verbo de Deus, é o próprio Deus.
Ele não tem pecado, ele nunca teve pecado. E só por isso ele era qualificado a carregar o meu pecado e o seu, porque ele não tinha o dele. Ele nunca pecou. Os milagres de Jesus são sinais de que o reino de Deus é chegado, e também é sinal de que ele sozinho é Deus. Hoje nós temos visto teólogos modernos com a tendência de negar a ocorrência de milagres. Quando nós vemos o grande escritor C.S. Lewis, ele diz que negar os milagres é negar que Jesus Cristo é Deus. E negar que Jesus Cristo é Deus é estar totalmente excluído da fé cristã. Vemos lá em Lucas 7, Jesus confortar João Batista e reanimá-lo quando ele estava na prisão, e disse para seus discípulos, João, vocês lembram? Em Lucas 7, ele manda os seus discípulos irem a Jesus. Você é mesmo aquele que tinha que vir? Ele teve dúvida, mandou buscar a verdade. Não é pecado você ter dúvida. O pecado é você não buscar a verdade. Isso é uma dúvida positiva. Essa é a dúvida que leva a descobertas científicas. E no capítulo 7 de Lucas 22, Jesus Cristo diz para os discípulos de João Batista, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Você vê, ele não diz os leprosos são curados. Porque quando os leprosos eram curados, eles tinham que passar pelo processo de purificação, que era demorado. Ele diz, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Os discípulos de João presenciaram os milagres. Como Jesus não tinha pecado na sua natureza e na sua conduta, ele poderia perfeitamente ter escapado da morte e ser trasladado ao céu. Mas ele decididamente desceu do Monte da Transfiguração para morrer pelos nossos pecados. Assim como no Monte da Transfiguração estavam Elias, Moisés e Jesus. Moisés representando a lei, Elias representando a profecia e Jesus representando a graça. Os três transfigurados. Os três, cada um representava um tipo de morte e de ressurreição. Primeira, Moisés, que morreu naturalmente. Morreu. Você lembra que lá no Monte Nebo, o próprio Satanás lutava com Miguel por causa do corpo de Moisés. Moisés morreu como nós temos enterrados tantos amigos. Assim, Elias foi trasladado ao céu, não é? Elias foi trasladado ao céu. Moisés ainda não ressuscitou. Jesus Cristo representa aquele que morreu como nós morremos e ressuscitou para a eternidade. Então você vê que Jesus Cristo ali, naquele ambiente, ele podia ter ido embora.
como Elias voltou, como Moisés voltou, ele podia ter ido, mas ele voltou daquele monte da transfiguração para vir aqui e morrer pelos nossos pecados, para morrer a nossa morte. Dá-me vontade de sair gritando e anunciando essa verdade. Em 1994, eu tive a honra de pregar na Catedral de Durham. Esse é o lugar onde primeiro entrou o cristianismo no Reino Unido, na Inglaterra, em Durham. Aquela catedral ali é histórica, muito antiga. E eu fui convidada para pregar lá, num domingo de manhã. Só que por que este domingo era tão importante para mim? Porque eu seria a primeira pessoa a pregar depois da saída do bispo de Durham. Ele se aposentou. Por que é tão importante? Porque o bispo abriu a sua boca para dizer que a ressurreição de Jesus não aconteceu. Foi apenas uma série de experiências. Quando a nossa fé é tão clara a este assunto. Eu me lembro que era um mês de janeiro tão frio. E na hora que eu saltei do carro, eu escorreguei. E eu caí de joelhos em cima do monte de neve. E embaixo daquele monte de neve haviam vidros quebrados. E eu cortei muito o meu joelho. E eu sabia que eu não podia parar. Queria me levar para o hospital, eu digo não. Eu vou pregar. Eu corri para dentro da igreja. A mulher ali, eu pedi a ela um chumaço de algodão. Ela me arranjou algodão e papel toalha. E eu embrulhei meu joelho todo, eu botei um maço grande de algodão. E muito papel toalha. Eles não tinham esparadrapo, eu botei durex. E botei a meia por cima. E fui para o púlpito e preguei. 30 minutos. Saí de lá para tratar o joelho. Mas eu preguei. Foi uma grande honra. E eu preguei exatamente sobre o Cristo ressurreto. Num púlpito onde tantas vezes a ressurreição foi negada. Eu vou para a glória quando Deus me levar, levando esta alegria de ter anunciado a ressurreição do meu Senhor Jesus, num púlpito aonde essa mensagem foi tão negada. Não é só lá que as pessoas têm negado a ressurreição, mas negar dentro da igreja. Isso dói, porque isso é esbofetear o amor do Pai por nós e a dor de seu Filho. Jesus ressuscitou. Nós vamos ver Pedro dizer isso. Aqui em Atos, no capítulo 2, quando ele faz o seu sermão, em Atos, no versículo 2, do versículo 22, no capítulo 2, ele diz, varões israelitas. E ele fala sobre isso. Ele diz, versículo 23, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquas, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque quanto não era possível fosse ele retido por ela. Tá vendo? Pedro, no seu primeiro discurso no poder do Espírito Santo, ele anuncia a ressurreição. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Porém, Deus o ressuscitou,
rompendo os grilhões da morte. Isso faz uma grande diferença na nossa fé. Ouvimos Paulo dizer em 1 Coríntios 15, no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A cruz é derrota para todos, mas não é derrota para nós. A cruz é vitória e a ressurreição é a proclamação da vitória. A ressurreição e a ascensão do corpo de Jesus é o primeiro pedacinho do universo material que foi redimido. E assim é o princípio da nova criação. Porque ele vive, viveremos também. A ascensão é o desaparecimento físico de Jesus aos olhos dos discípulos, mas a sua exaltação é a sua posição no trono como Senhor e Salvador. São dois momentos diferentes. Também partes inerentes da nossa fé. Eu voltarei, ele diz. É a base da nossa fé. Lá em Daniel 12, no versículo 6, quando se cumprirão essas maravilhas, está escrito. Mateus 24, os discípulos fizeram semelhante pergunta. Que sinais haverá da tua vida? E Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 24, então virá o fim. Precisamos manter pela fé os olhos fixos para a verdade da Escritura. Jesus é Deus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Porque nele todas as coisas foram criadas. Ele é antes de tudo e ele é depois de tudo, ele é Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.